Coerência entre fala e conduta. Aí é moral, né, gente? Aí a gente tem que fazer aquilo que a gente fala, né? Isso é super sério. Isso, para mim, essa é a pior parte de ser palestrante espírita. Porque as pessoas não vão olhar para você na rua mais, a partir da palestra que você fez, como assim, tá lá o Fred, caminhando na praia. Não, a pessoa tá lá o palestrante, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá andando na praia, né? Vamos ver se ele vai olhar para as pessoas, para as meninas passando. Vamos ver se ele vai olhar. Acabou a sua liberdade. Acabou a sua liberdade, ok? Que bom, porque você vai melhorar, vai te ajudar a disciplinar a sua conduta. Disciplina e compromisso, isso é inevitável. Conexão com a espiritualidade. Gente, ninguém faz isso sozinho, não. Pede ajuda, os espíritos vêm. E desenvolvimento contínuo. Então, o que vocês estão fazendo aqui? Volto a dizer, muitos de vocês que estão aqui, citei alguns nomes, eu já ouvi vocês falando. Vocês falam bem pra caramba. Eu adoro ouvir vocês dando palestra. Mas o que vocês estão fazendo? Desenvolvimento contínuo. Eu preciso melhorar, ainda mais, é assim que funciona. Para a gente poder ir para o intervalo, né? O que é uma boa exposição doutrinária? Ela ensina sem impor. Ela é carinhosa. Você está explicando. Na minha explicação, eu não tenho expectativa que você mude. Eu tenho expectativa que você possa levar uma reflexão boa. E pense sobre isso na sua casa. Orienta sem julgar. Está vendo? Os que bebem, os que drogam. Eu, hein? Tem muita gente que bebe, que usa droga, que é melhor que muito espírita que eu conheço. Ai, Fred, que absurdo isso. Eu estou dizendo o seguinte, que não é o hábito ou o vício da pessoa que faz ela um mau caráter. Aquilo está atrasando a vida dela em outros aspectos. Mas é ela que, por exemplo, que tira o casaco bêbada na rua para o outro que está com frio. E você só fala, o bêbado lá. Então, orienta sem julgar. Isso é sério. E esclarece com amor. Né? Isso é o trabalho do expositor espírita. Ainda sobre a boa exposição, cuidado de acolher fraternamente, são só dicas aqui agora. Clareza e linguagem com muita simplicidade, falar o que qualquer pessoa entende. É uma palestra. Quando é um estudo específico, um dia extra da casa, aí você pode subir um pouquinho as suas habilidades, mas fora isso, simplicidade. Foco nos fundamentos, ou seja, o que a doutrina fala sobre isso. Por isso que o Livro dos Espíritos e Evangelho são molas mestras do trabalho. Evangelho e ética na abordagem. Evangelho é carinho, ética é respeitar o outro na sua abordagem. Por quê? Porque quando eu imponho comportamentos, eu deixei de fazer palestra espírita. Eu estou fazendo autoajuda, convencimento ou pastoreando pessoas, que é uma atividade nobre, mas não é espiritismo. Ok? Didática e organização, porque a gente prepara, depois do intervalo eu vou falar um pouquinho sobre isso. Postura humilde e inspiradora, faça com que as pessoas, olha, um estudo como esse que você faz, outra pessoa pode fazer, ótimo, é isso mesmo. Tem que ser simples, tem que ser fácil. Diálogo com o público. Você está conversando com seres humanos. Você está conversando com gente ali que está pensando, meu Deus do céu, será que eu deixei o fogão ligado antes de sair de casa? É isso. Será que meu filho está fazendo o que agora? Ou você está dizendo, as pessoas vieram para me ouvir, Fred Pifano. Conte, Fred, a história. Não. As pessoas querem saber o seguinte, o que o Espiritismo pode me dar de colinho, porque está doendo. A vida está doendo, gente. E viver está doendo muito. Eu venho na casa espírita porque eu preciso desse acolhimento. Quando eu vim de Vitória, para uma situação de vida, e passei a frequentar essa casa, quando eu cheguei para Maria Lúcia, para Simone, para Vanderlei, meu querido Zé que está ali atrás, eu vim para cá porque eu preciso de colo. Eu vim procurar os meus amigos. E depois vocês me usam para o trabalho. Ah, Fred, mas você era da Federação Espírita, você era da FEB. Eu falei,
E é por isso que eu preciso de colo. Então eu vim para onde eu tinha colo. E eles me deram, graças a Deus. Por isso agora eu sou Jerônimo, fechado com Jerônimo, até a próxima encarnação. Vamos lá. E conexão com a espiritualidade. Não vou morrer dizendo isso. O trabalho não é nosso, o trabalho é dos espíritos. Dito isso, momento mais importante, são 3h42, a gente tem mais 1 hora, não dá para abordar todos os temas, mas às 4 horas e no máximo 4 e 2 minutos eu volto a falar, tá bom? Gente, bom intervalo para vocês. Não tenho elementos suficientes, negue, porque se você for e falar, eu acho, aí você... mas a doutrina tem que dizer tal coisa. O que eu acho que a doutrina tem que dizer enquanto movimento e o que a doutrina diz são coisas distintas. Por isso que a sua orientação sexual, a sua orientação política, a sua ideologia não cabem no púlpito doutrinário. Eu me lembro de uma palestra que eu ministrei, no Irmão Tomé, em Vitória, Espírito Irmão Tomé. Foi no dia do resultado de uma das eleições presidenciais do Brasil. Foi uma palestra deliciosa, porque a palestra era 5 horas, terminava às 6, e a apuração saía às 6, porque a eleição termina às 5, vai rodar o TRE, essas coisas, 6 horas. Um ambiente agradabilíssimo. A plateia estava literalmente dividida, alguns sentados à direita e alguns sentados à esquerda, né? Era maravilhoso esse sentimento. E aí eu tinha que ter cuidado para falar, gente, quem está sentado à direita, mas à direita em relação a onde eu estou sentado, porque as pessoas, senta para cá, senta para lá, aí já descobria tudo. E aí eram 5h55, já nas considerações finais, finalizando a palestra, fogos, pá, 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 pá. Alguém está muito feliz e alguém está muito triste. E sabe o que significa para vocês? Absolutamente nada. Porque se você é de esquerda, fique tranquilo, na próxima vida você vai nascer numa família de direita, porque você tem que aprender a amar os que são de direita. Se você é uma família de direita, fique tranquilo, você vai reencarnar numa família de esquerda, porque você precisa aprender a amar os que são de esquerda. E a terceira reencarnação, Fred, você vai aprender que a política é a arte do diálogo, e que Jesus Cristo era um homem extraordinário, que deixou muito claro o papel da nossa experiência terrestre. Então, se a vida te convidar à vida político-partidária, seja ético com qualquer cor for a sua bandeira, e seja uma mulher ou um homem ético. Mas aqui dentro, neste palco, a sua bandeira é branca, e o lema é Deus, Cristo e caridade. Ponto. Saiu o espírito brigador. Por quê? Porque não cabem ideologias de qualquer matiz numa palestra doutrinária. Aqui é Espiritismo, aqui é Jesus Cristo e aqui é Deus. E não é o Deus da Bíblia que eu interpreto. É o Deus de justiça, amor e caridade. É o Deus que Jesus interpretou e que os Espíritos completaram tão bem na codificação. Por isso, se as suas opiniões pessoais vão interferir na temática a ser exposta, negue o tema para o qual você foi convidado. Porque as suas opiniões pessoais, se eu quiser ouvir, no corredor eu te pergunto, fulano, sobre tal assunto, o que você pode me dizer? Bem, eu, no meu entendimento, eu entendo assim. Mas por que você não faz na palestra? Porque a doutrina não tem lado, porque a doutrina respeita as consciências. Então,
pare de se travestir e de se esconder no espiritismo para fazer proselitismos de ideologias que nada tem a ver com o espiritismo. Tudo bem? Voltemos do intervalo. Bem, dando sequência, e lembrar sempre que eu não tenho a menor pretensão de esgotar o tema e que eu já estou aliciando na plateia algumas pessoas para montar um time e continuar esse trabalho, ok? Então, vocês serão aliciados, por isso que vocês deram o nome na entrada, se comeu no lanche, está aliciado, quero dizer para vocês. Vocês vão ser convidados. Ah, meu Deus do céu, comeu, bebeu café, tomou água, fez xixi no banheiro, está aliciado, ok? Porque nós precisamos formar... Ai, meu Deus do céu, está veio quietinho aqui, né? Lá vem ele mexer comigo. Pois é, então, nós vamos dar sequência a isso. Online, presencial, mas a gente precisa resgatar um time que faz formação de pessoas. E tem muita gente boa aqui para isso, né? Fomos escolhidos a dedo e eu tenho certeza disso que fomos. Mas vamos lá, responsabilidades e dificuldades da exposição ou do expositor espírita ou dessa atividade que a gente realiza. Olha só, os espíritos vão dizer lá para a gente, no capítulo 20 do Evangelho, e depois levar a palavra divina. 3 públicos que nós vamos enfrentar numa palestra espírita. Primeiro, aos grandes que a desprezarão. Então, você vai estar dando uma palestra, vai ter alguém sentado que se acha demais da conta, ou que talvez até seja demais, não tem muita intelectualidade, e você vai começar a falar bobagem. Nossa, lá vai aquele palestrante, ou aquela pessoa que fala bobagem, né? Sabe nada, né? Por isso que eu falo, vai citar um fato histórico, tenha certeza da história. Ah, porque no castelo da Europa, não sei da onde. Cuidado, porque esse castelo não fica nesse país. Ah, porque o rei Charles da Inglaterra. Qual dos 7 Charles da Inglaterra? Ah, não, mas só tem 3. Cita. Ah, porque a rainha da França. Qual delas? Ok? Por quê? Porque às vezes na intenção de até fazer uma narrativa histórica, que é bem agradável numa palestra, você fala um despautério histórico, tem um sentido que a pessoa está falando. Porque o espiritismo está aprovado pela física quântica. Aí você tem um físico, lembra? Você tem um físico na plateia, aí ele levanta a mão. Está aprovado? Não. Não está. Eu sou físico, sou PhD em física. Aí você palestrante vai fazer o quê? Então, ou seja, cuidado. E eu falo assim, cuidado não é porque a gente faz certo não, tá? Porque eu já errei muito. Já passei muita vergonha. Muita vergonha. Ai, meu Deus do céu. Lá vai eu errar de novo. Então, eu estou dizendo isso para mim, tá? Em primeiro lugar. Indo em frente. Aos eruditos que exigirão provas. Então, uns vão dizer assim, estou nem aí para você. Outros vão dizer assim, isso que está falando, está onde? Me prova isso. Então, está no livro tal, foi o autor tal que disse. Por isso que eu falo, quer errar? Erra com Emmanuel, erra com André Luiz, erra com Kardec, porque, ó, briga com eles aí. Eu só estou aqui repetindo aqui, de uma forma agradável para vocês, mas eu não tenho competência, eles que falaram esse negócio aí. Né? E aos pequenos e simples que a aceitarão. São esses que são a maioria. São os cansados. Que vem na casa espírita assim, não aguento sofrer mais. Já está desarmando. Já tentei igrejas diferentes, já tentei processos terapêuticos diferentes, eu preciso de um colo, de um consolo. E aí, vão aceitar. Mas, acredite, os 2 públicos estão presentes. Os eruditos e os grandes. Aqueles muito intelectualizados ou aqueles que se acham bons demais da conta. Então, zelo. Por quê? Porque essas pessoas são tão importantes quanto os simples. E talvez precisem mais. Eu vou dar uma chance para esse espiritismo. Porque esse espiritismo ele é mais racional. Então, você não precisa, a gente não precisa ser erudito na nossa fala, mas lógico, coerente, simples, objetivo. Isso é bem necessário e importante. Tá?
Então, gente, sobre responsabilidades e dificuldades, eu optei por usar a citação direta do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Erros comuns que nós cometemos. Porque é o seguinte, relaxa, toda palestra vai ser perfeita. Não, sempre vai ter uns 20% de erro. Vai errar. Porque na boa intenção a gente erra. Na boa intenção a gente erra. Às vezes na empolgação, não, porque no capítulo tal, e você errou o capítulo. Tá tudo bem, segue, faz parte, ok? Mas a gente vai disciplinando para errar menos, né? Por quê? Na verdade, ao longo do processo da exposição, algumas práticas nossas são apoios psicológicos para a gente que está falando, e são uso da retórica, não da retórica sofista grega, mas o uso da forma de falar, da forma de expor, que busca uma maior empatia com o nosso público, né? Então, às vezes, citar eventos, citar fatos, citar datas, épocas históricas, países, estados, regiões, é uma forma de gerar empatia com o seu público. Mas a gente erra, por isso que a figura é emblemática. Erros comuns, erros vão acontecer, e está tudo bem. Eu só não posso errar os fundamentos. Ou seja, eu posso falar equivocadamente o certo. Eu só não posso não falar aquilo que é o certo. Eu falei equivocadamente o certo, a pessoa vai estudar e me corrige. Eu não falei a fonte, a referência, o certo das pessoas. A pessoa sabe, o que é isso mesmo? O que é espiritismo mesmo? Eu estava citando no intervalo com algumas pessoas, de uma determinada palestra, que a gente convidou, eu e minha esposa, um casal de amigos, para ir pela primeira vez à casa espírita. A gente convidou a pessoa e faz prece, né? Por que se convida e faz prece? Porque você não sabe quem é o palestrante. Que pode ser a primeira vez que a pessoa vai e a última. Eu confesso que alguns convites eu faço, eu ligo para casa antes, quem vai fazer palestra no dia tal? Fulano. Aí eu convido a pessoa. Faz prece, que falta de caridade. Com quem? Porque eu só tenho uma chance. Eu só tenho uma chance. Eu não posso errar. Com essa pessoa eu não posso errar. Mas aí esse casal foi o amigo, né, que a gente já tinha em comum, que era meio espiriteiro, ou seja, era simpático ao espiritismo, ok? E a esposa, que falou, não sei nada o que é isso, vou lá ver. Aí ela foi, ouviu a palestra, tal. Eu fiquei orando muito, porque a palestra foi horrorosa. Foi horrível. Fred, falta de caridade, foi péssima. Eu não sei o que eu salvo. Não salvo a leitura preparatória e a prece inicial e final. O resto, tudo foi ruim. Tudo foi ruim. Nossa, Fred, estou falando sério. Mas aí eu, contei depois do final, aí depois a gente saiu, né? Tá, vamos pedir uma pizza. Ela sabia o que era pizza. Vamos pedir uma pizza. Tal. E aí falou assim, nossa, Fred, achei interessante. Aí eu falei, ai meu Deus, achou interessante. Aí o coração já palpita, né? Vocês espíritas, então, não bebem. Como é que é? De tudo, ficou só isso. Então, vocês espíritas não bebem. Aí eu falei, dei 2 passos para trás. Falei, olha, não tem nada escrito em lugar nenhum que não pode. Então, a gente não é abstêmio. Não é a nossa prática. Sobretudo, se você é um espírita que está vinculado a atividades no campo mediúnico, do passe, aí, de fato, a gente recomenda, não, porque, aí eu expliquei para ela, mas assim, proibido, não vi essa parte não, está proibido não. Não, porque a palestrante falou. Aí, aquilo que eu achava que era ruim, estava muito pior. Que vocês não isso. Aí eu falei, Jesus Cristo, me dá um vinho, eu preciso beber alguma coisa, porque eu não vou dar conta. E aí estou brincando com vocês nisso, mas assim, eu precisei, e eu e minha esposa, no nosso diálogo da noite, derrubar algumas questões que a pessoa não falou da doutrina. Ela falou aspectos moralistas dela, que ela fundamentou na doutrina para justificar. Mas isso não está em lugar nenhum. Não está sim, está em tal livro. Tem certeza? Lembra que eu falei para vocês? Cuidado com o livro. Porque tem alguma proibição na codificação? Não.
tem convite à consciência. Por isso que eu falo, olha, tem muito bêbado que entrar no reino dos céus. Mas tem muito espírita que eu tenho medo. Por quê? Porque usa o conhecimento doutrinário para o que não tem a ver. Então, são zelos, tá, gente? Que a gente comenta aqui é sobre esses erros comuns de palestra. Mas então, vamos lá. Erros comuns. Insegurança ou medo de errar. Isso é um erro prático. Você vai errar. Está inseguro? Fica tranquilo. Como é que eu fico seguro? Fundamentando o meu trabalho. Não é só estudar mais. Quais são as fontes que eu vou usar. Por isso que quanto mais simples, menos erro. Quanto mais simples, menos erro. Então, lembra, uma página do livro Pão Nosso, Emmanuel, é o suficiente para uma palestra maravilhosa. Se você explicar parágrafo a parágrafo desse livro, você deu uma palestra maravilhosa. Porque Emmanuel tem um cuidado. Ele cita uma passagem da Bíblia e depois explica. Aí você pega o texto do Emmanuel ali, você vai achar ele no Evangelho, Livro dos Espíritos, pronto, você fez uma palestra de erro zero. É impossível você errar nessa palestra. Então, a insegurança e o medo faz com que a gente busque coisas que não são necessárias. Então, às vezes, você pega o acessório e esquece o essencial. Tá? Outro erro comum, domínio limitado da doutrina. Então, Fred, eu tenho que ser expert em espiritismo para poder falar? Não, de jeito nenhum. Mas eu tenho que falar daquilo que eu tenho segurança. Por isso que eu sempre recomendo, para quem está começando, fale de aspectos do Evangelho que sejam um pouco mais generalistas ou de aspectos objetivos do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque você não vai errar, porque é conceito. Quando você fala de conceito, não há margem para interpretação. Você não vai errar. Você não vai errar. Todos esses assuntos aqui, gente, vão ser objeto de desdobramentos depois, tá? Num outro seminário, num outro bate-papo, numa outra ferramenta, a gente vai desmembrar essas coisas. Tipo, que temas são esses? Que assuntos são esses? Então, o domínio limitado da doutrina nos faz, muitas vezes, aceitar temas que a gente não tem competência. Então, alguns temas, se você não está seguro, não é vergonha dizer, gente, eu não posso fazer esse tema, eu não tenho condição. Expressão oral e didática. Expressão oral e didática, disse para vocês, eu falo muito rápido, eu gaguejo quando falo, então é muito treino para poder fazer uma exposição doutrinária. Recurso, PowerPoint, por exemplo. A gente erra. Eu falei para vocês no começo, eu usei a técnica correta em casa para fazer PowerPoints. Ou seja, no mínimo, fonte número 20. Só que eu errei porque eu desconsiderei essa distância daqui até lá. Na verdade, a parte dos textos longos foi de propósito. Porque eu precisava dos textos. Algum problema se o texto for difícil da pessoa ler no fundo? Nenhum, desde que você leia junto com a pessoa da plateia. Por isso que eu nunca vou usar um slide que eu não... ele está lá e eu estou falando algo do nada que não tem nada a ver com o slide. Se eu for fazer isso, lembra do meu amigo Eliomar Borgo e apaga. Fala, ninguém precisa de slide mais. Agora, se o slide é importante, ativa o slide e explica. Então, eu vou treinar a fala. Se eu for usar microfone, eu vou perguntar como é que funciona o microfone. Por isso que o expositor espírita, ele vai chegar sempre 15 minutos antes. Na minha época, que o pessoal era mó ditador comigo, era chegar 45 minutos antes da palestra, para testar tudo, tá? Para dar tempo de ter dor de barriga, para tudo. Né? Então, você ia, e era ótimo. Hoje, os tempos são outros. Obrigar o palestrante a chegar 45 minutos antes é quase impossível. Ok? A gente tenta chegar mais cedo. Por isso, a gente pergunta antes, olha, vai ter microfone? Quantas são as pessoas? Para saber se sua voz tem projeção, se você vai ter que impor sua voz de alguma forma. Tudo isso faz parte desse uso da expressão oral e da didática. Didática é a forma de ensinar. Qual é a forma de ensinar este assunto? Então, eu vou usar a forma mais adequada para que as pessoas possam compreender aquilo que eu estou falando. Adaptação ao público. Já abordamos sobre isso. Quem é meu público? São senhoras
que frequentam a assistência social com seus filhos? São pessoas de classe média alta que vêm, sabe Deus por quê aqui, na casa espírita? Então eu vou adequar. Mas não com medo delas. Pelo contrário. Divaldo Franco dá um exemplo muito interessante sobre isso. Quando ele foi falar na Alemanha pela primeira vez. Ele falando com a Joana de Ângeles, mas minha irmã, eu, lá de Pau da Lima, na Bahia, vou falar na Alemanha. E a Alemanha, década de 60, 50, no pós-guerra, o máximo da tecnologia, o máximo da intelectualidade, na filosofia, a escola de Frankfurt, na Alemanha, uma das mais importantes, em termos da sociologia, também. E aí? Ela falou, mas você tem algo que eles não têm. Então, você vai falar daquilo que você tem. Mas o problema depois não é seu. O problema seu é falar daquilo que eles já sabem e querer dar aula para eles daquilo que eles sabem. Então, fala daquilo que é espiritismo. Por isso que quando a gente fica na essência da doutrina, a gente nunca erra. Nunca erra. Porque a doutrina é maravilhosa por si só. Né? Cuidado com ego e vaidade. Sei que ninguém tem problema com isso aqui, graças a Deus. Porque na matrícula, a Simone fez essa seleção. Vaidosos e ególatras não seriam aceitos no seminário. Mas quando vocês forem falar para outras pessoas que têm problema com isso, lembra disso, gente? Olha, é muito gostoso fazer uma boa palestra e sair assim, poxa, foi boa a palestra. Todo mundo estava com cara boa no final. Me abraçaram no final e, poxa vida, agradeceram. Isso é maravilhoso, faz bem. Mas lembra que só foi bom porque o conteúdo não era seu. Ok? Se você tirar o Fred daqui agora, desculpa, se você tirar o Espiritismo, ou as bases que eu estou utilizando aqui agora, e deixar só o Fred falando, vocês não devem ficar nem 10 minutos. Não tem conteúdo para isso. Meu conteúdo é repetição. Então, o que o tempo me deu, tempo é a idade, é um pouco de desenvoltura, perder a vergonha, né? Muito tempo de casa espírita, muitos amigos espíritas, isso, ok. Me dá um pouco mais de conforto ao falar. Mas o conteúdo, não. Eu não tenho essa competência. Conteúdo é espiritismo, ok? Outro erro que a gente tem, que a gente comete às vezes, né? Manutenção da conexão espiritual. É lembrar, olha, o trabalho é dos espíritos. Então é prece na preparação, é prece antes de começar. Em geral, isso é até hoje, e eu fiz exatamente isso vindo para cá, pouco antes da abertura aqui. Fecho meus olhos e falo assim, Senhor, me faz mensageiro da sua mensagem. Não é porque eu quero sair bem, não. É porque as pessoas não têm culpa dos meus defeitos. É só isso. É só essa prece. E deixa que eles fazem o resto. A intuição vem, as ideias vêm. Acontece. É claro, vamos errar várias vezes? Vamos. Mas a prática vai dando para a gente a condição de fazer um trabalho de qualidade. Outro equívoco nosso, gestão do tempo. Então, eu estou aqui, 4h32. Eu vou até 5h05 no máximo. Gerir esse tempo é delicado. E eu lembro, falando lá no começo das palestras, eu terminava minha palestra com 15 minutos. Sobrava 45. Ai, meu Deus do céu. E agora? Vai ter que enrolar. Aí eu descobri o seguinte, calma, o tempo é seu aliado. Você pode falar um pouco mais devagar, você não precisa falar tão depressa para contar coisas para as pessoas, que eu falava assim. Aí eu aprendi, fala devagar. Aí depois que eu casei com a Janina, assim, bebe água. Bebe água. É para quê? Para dar um tempo para as pessoas, que está todo mundo assim. Por quê? Para tentar te acompanhar. Porque uma palestra doutrinária não é uma corrida de Fórmula 1. Ah, mas o meu medo é não dar tempo de falar tudo, ou das pessoas ficarem com sono. Esse não é um talento, ou melhor, as pessoas ficarem com sono não é uma responsabilidade sua. Quem quer dormir, vai dormir. Então fala para quem está acordado. Ah, mas todo mundo dormiu. Acontece. Acontece.
Então, a gente tem que aprender essa gestão do tempo. Então, ou seja, eu vou usar 10 minutos para isso, 15 para isso, faz alguns marcos temporais na sua fala. Eu fiz um marco temporal para esse estudo. O intervalo ia ser 3h40. Então, o meu slide de número 15 ou 14, se estou enganado, era para exatamente bater as 3h40. Como a gente passou um pouquinho do começo, terminei às 3h42. Eu tinha um marco. Eu defini ontem à noite qual seria meu marco de parada. Vou parar nesse ponto. Ok? Então, a gente tem que ter esse exercício. E um outro erro também comum que a gente comete é feedbacks negativos ou ausência de retorno. Vamos lá. Feedback negativo, ou seja, falaram alguma coisa que você não gostou, não é ofensa. Ou então, é um irmão perturbado, é uma mãe perturbada. Não, não, não. Feedback é feedback. Alguém não gostou. Ótimo. Alguém não gostou. Por que será? Pode ser porque de fato não compreendeu, pode ser porque eu falei de uma forma que para esta pessoa foi ofensiva, pode ser que eu esteja errado de verdade. Então, feedback negativo faz parte. Agora, muito pior é a ausência de feedback. Então, é o seguinte, se alguém aqui for responsável por montar o programa de palestras da Casa Espírita, é importante de vez em quando ligar para o palestrante. Fred, na sua última palestra, o pessoal gostou muito da tal abordagem, mas eles acharam que foi muito corrido. Eu ouvi isso infinitas vezes. A penúltima ou a última foi nesta casa. Vanderlei, amigo nosso dessa casa, Vanderlei Aguiar, muitos de vocês conhecem, chegou para mim e falou assim, Fred, você está bem? Eu acho que eu estou bem. O que foi? Não, porque os últimos 10 minutos eu não entendi uma palavra que você falou. Vanderlei é meu amigo. Amigo. Tomei um susto. Assim, acho que era um intervalo de uma atividade como essa. Falei, sério, Vanderlei, por que você não falou? Falei, não, porque eu achei que era alguma coisa, problema. Falei, não, na verdade, eu estava muito preocupado com o horário, mas eu já falo rápido. Então, se você não me disser que eu estava falando rápido, aí o que eu fiz? Quando voltou do intervalo, eu voltei 10 minutos, igual fita, rebominei, e voltei no tópico, porque ninguém entendeu. Então, o que adianta? Correu para quê? Então, eu falo, gente, olha, eu tinha que falar 10 tópicos, infelizmente, só 8 foram possíveis. Ótimo, vida que segue. Então, quem controla ou quem agenda as palestras, de vez em quando dá um feedback, é importante. Não é um feedback, você fez errado. Não, ficou mal inteligível, aquelas questões. Você usou uma palavra que para as pessoas não tem nenhum significado. Então, vou dar um exemplo aqui, vou usar uma palavra que nós entendemos ela como não boa, mas perfeitamente possível em um contexto de outro estado. Então, assim, eu posso dizer, Jesus fez, não, desculpa, eu fui na padaria ontem e comprei um pãozinho. Mas, se eu estou no Rio Grande do Sul e falar, eu comprei um cacetinho, está tudo bem. Para eles está tudo bem. Para a gente aqui, Fred, todo mundo entendeu o que você quis dizer. Mas na próxima palestra, evita esse termo. Por quê? Deixa as pessoas desconfortáveis. Então, são pequenas coisas que são educadas, que são gentis, e quem está ouvindo o feedback, estão cuidando de mim. A gente, aqui todo mundo é palestrante. Uns começando, uns há mais tempo. A gente tem que cuidar um do outro. Então, quando vocês chegarem no final para mim, ou no intervalo, Fred, gostei de tal coisa, não concordei com tal coisa, vocês estão me ajudando. Eu posso até achar assim, nossa, achei pesada essa fala, tal entendimento, mas foi como você entendeu, é assim. Então, está tudo bem. Então, é importante aceitar um feedback diferente daquilo que você gostaria. Bem, tópico número 8. Vamos falar da nossa preparação dos nossos estudos. Fred, como é que eu preparo uma palestra? Vamos lá. Vou falar primeiro de um modelo básico e depois de um modelo ampliado. Os dois fáceis, tá bom? Modelo básico. Primeira coisa, estudo do tema. Você recebe o tema da Casa Espírita e vai estudar o tema. Você não consegue montar a palestra sem estudar antes. Tem que ler alguma coisa, pesquisar. Hoje tem internet, hoje tem chat GPT. Usa tudo como recurso. Mas sempre checa a fonte original, por favor, para ter certeza. Depois, estrutura a sua fala. Então, eu vou ter, por exemplo,
45 minutos. Então, eu vou fazer saudação inicial no começo, depois vou agradecer a Casa Espírita, depois vou introduzir o tema, depois vou botar meus objetivos. Estrutura a sua fala. Por quê? Para que você, quando for conclusão, então, quando faltar 10 minutos, eu já espero estar em tal parte, na metade eu espero estar em tal parte, para que você tenha algum controle do que você vai falar. Porque terrível seria se você chegasse faltando 5 minutos e descobrir que você está na metade. Será que eu consigo fazer um fechamento em 5 minutos? Então, aí para dizer para vocês, né? O que o tempo faz com a gente? Eu tive 2 problemas. O primeiro problema que eu tive, as minhas palestras terminavam em 15 minutos. Segundo problema, em 1h30. Eu não conseguia terminar no horário. Eu não conseguia terminar. Eu sempre passava 10, 15 minutos. Sempre, sempre, sempre. Aí, de novo, essa é a vantagem de você ter, no caso da minha esposa, como feedback. Ela, Fred, você está repetindo várias vezes aquilo que você já falou. Então, ela falava, um dia eu fiquei muito bravo com ela, porque recebe feedback e a gente fica bravo, né? Ela falou assim, você falou tudo e depois leu no slide de novo. Aí eu falei, mas é para fixar. Eu falei, não, se você falou e está no slide, das duas uma, ou você lê o que está no slide, ou você explica. Porque você, então, usou 2 vezes o tempo. Então, estou aprendendo ainda. Então, você estrutura a fala. E, por fim, sintonia espiritual, sempre. Prece na preparação, prece ao fazer os slides, prece. Né, para que você possa receber a intuição necessária. Fred, detalhe um pouco mais. Eu tinha mais 2 modelos de detalhamento, mas eu detalhei só um pouquinho mais um. Primeiro, estudar o tema. Depois, delimitação ou definição do público-alvo. Quem vai ouvir essa palestra? Porque quando eu falo quem vai ouvir essa palestra, eu acerto o meu tom. Qual livro que eu vou citar muita coisa ou pouca coisa, né? Como é que vai ser minha linguagem? Vai ser uma linguagem mais técnica, vai ser uma linguagem mais simples. Então, apesar de saber que a simplicidade sempre é a melhor fala, né? Vou elaborar um roteiro mesmo, anotar lá, ó. Divide 15 minutos e escreve algumas coisas. Exercício. Tem que preparar isso. É fundamental isso. Mesmo para nós mais experientes, tá? Mesmo para nós mais experientes. Por quê? Porque se você não faz um roteiro mínimo, você vai acabar perdendo um tempo necessário para falar algo que era muito importante. Assim, nossa, precisava de mais 5 minutos para falar de tal tema. Não vou ter. Por quê? Porque estruturou mal a palestra. Prática e revisão. Ah, Fred, eu já falo há muito tempo, não preciso praticar tanto. Ok, eu também compreendo isso. Com o tempo, né, no meu começo, eu falava no espelho a mesma palestra 5 vezes. Eu fiz isso. Memorizava no ônibus, andava de ônibus, memorizava. Tal. Hoje, de fato, eu não faço mais isso. Hoje eu faço um bom roteiro. E o resto eu vou levando. Mais prática e revisão. Agora, sabe onde é que eu aprendi isso? E, por favor, é relato pessoal, nada de estar se achando. Não. Como eu estou morando agora na América do Norte, eu passei a, de vez em quando, fazer palestras em inglês. Eu quero dizer para vocês que é horrível. Ai, Fred, não é chique? Não, é horrível. Porque eu sinto em português. Eu não sou nativo. Então, quando eu vou fazer palestra em inglês, é como se eu estivesse voltando a fazer a palestra pela primeira vez. Mesma dor de barriga, mesmo suador, memorização. Por quê? Porque eu não tenho vocabulário para ser espontâneo. Então, aqui se fala assim, como é que é aquele negócio mesmo, gente, que eu esqueci? Aí você lembra. Lá, gente, eu esqueci espiritualidade. Vem não. Sabe? Ai, meu Deus, Google Translator. Por quê? Porque não é a minha língua mãe. Então, lá é estudar o tema, público, roteiro, prática e revisão. Minha primeira palestra em inglês que eu fiz, interessante como exemplo, eu não ia fazer ela em inglês.
Eu ia fazê-la em português com tradução simultânea. E eu fiquei desesperado. Por quê? Já falo rápido. Então, se vocês acham que eu estou falando normal, são 36 anos de treino. Eu não falo devagar. Eu sei disso. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar? Paro, alguém traduz e eu continuo. O meu cérebro não funciona assim. Se eu estou falando uma coisa para você, eu paro. Quando eu voltar, eu não lembro o que eu estava falando. Eu falei, Jesus Cristo. Aí eu estava dentro de um trem, 2 horas de trem. Aí olhando meus slides, porque um amigo norte-americano, graças a Deus, traduziu meus slides de português para inglês para facilitar o público, porque o público era 100% norte-americano. Aí eu falei, ok. Aí eu li o slide. Aí cheguei em casa espírita, completei as pessoas, tal. O tradutor Apostos, a presidente da Casa Espírita muito carinhosa comigo. Fred, você não quer tentar fazer inglês? Eu falei, de jeito nenhum, e tal, negócio, tá. Quando cheguei, aí eu falo, sintonia espiritual. Eu combinei com ela o seguinte, eu vou fazer a saudação em inglês, porque isso eu sei fazer. Hello everybody, good morning, good evening, isso eu sei fazer, ok? E depois eu vou. Só que aí, o que aconteceu? Eu fiz a saudação e quando eu comecei a falar, senti um conforto espiritual. E toda a minha palestra, que eu fiquei 2 horas no trem, lendo os slides, estava na cabeça. Aí eu falei, isso eu sei. Aí eu falei, vocês perdoam os meus erros, que vão ser muitos? As pessoas, a gente prefere ser falando errado do que com tradução. Bora. Me senti até troglodita, não é poliglota não, gente, é troglodita mesmo, tá? Ah, cara, que legal. Aí eu falei assim, quando terminou, vai comer, peguei o trem de volta, liguei para minha esposa, como sempre, você não sabe o que aconteceu. Aí ela, o que foi? Fui possuído pelo Espírito Santo, porque não tem explicação para o que aconteceu comigo, não tem explicação. Então, ou seja, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. E foi assim. Mas entenda, só pôde acontecer porque a repetição estava tantas vezes aqui que os Espíritos falaram, ok, agora a gente pode te ajudar. Eu não tenho a menor dúvida disso, eu dou isso como testemunho para vocês. Então, Fred, minhas palestras, eu tenho vergonha. Repete, pratica, vai dar certo. Porque a gente está fazendo um trabalho que não é nosso. Se você achar que é seu, vai dar errado. Mas se você entender que não é seu, fala, oh Deus, eu sou tão ruinzinho, mas é isso que eu tenho. Eu estudei, está aqui tudo certinho aqui, ó. Eu estudei. Me ajuda aí. Fica tranquilo. Os espíritos ajudam aí. Eles são bacanas. Eles ajudam de verdade a gente. Prática e revisão e sempre preparação espiritual. Preparação espiritual. Então, até hoje, particularmente, nesse depoimento pessoal, eu faço isso. Dia de palestra, para mim, é um dia diferente. É um dia diferente. É um dia que eu evito uma série de coisas. Evita por quê, Fred? Não, porque eu fico nervoso. Não é evito porque o mundo... Não. Eu vou para o meu trabalho normal, tal, mas eu fico mais quieto nesse dia. Por quê? Para a cabeça funcionar. Para não chegar esbaforido. Porque esbaforido não tem como receber amparo espiritual. Ok? Então, eu faço a gente recomenda, né, esse preparo, não como um ritual, mas como um tempo. Então, vou pegar para vocês. Ontem, fiquei o dia inteiro em casa, montando uns slides. Fonte, tal, e ainda errei a fonte. O dia inteiro. Tá. Hoje, bem cedo, acordei e tal, vi Fórmula 1, porque eu adoro Fórmula 1, tal, vi a corrida, tal, minha esposa sai e fala, não vou com você, pode ter suas coisas na rua, vou ficar quietinho. Por quê? Porque eu sei e aí cada um vai ter seu autoconhecimento, isso é pessoal, tá? Eu sei do que eu preciso. Se eu tivesse feito qualquer outra coisa, tal, então, tarefas domésticas ou profissionais, ok. Vamos visitar alguém? Nenhum problema. Não, eu não dou conta. Eu preciso disso. É meu, é pessoal. Cada um de nós deve ter sua forma de conectar, né? Só contei um pouquinho da minha. Bem, antes da conclusão, temos aí 5, máximo 10 minutinhos, para algumas perguntas fáceis, para algumas respostas que eu vou mandar vocês procurarem.
Mas, gente, é só para poder contemplar dentro do tempo e tendo essa capacidade de entender que, poxa, eu já ouvi muitos de vocês aqui falarem. Não tenho críticas. Eu tenho gratidão a muitos de vocês que eu ouço falar. Ah, Fred, que é isso? Não, não, é verdade. Porque eu sei tanto que é difícil. Né? E posso ter aqui exagerado em algumas questões, ter sido muito ríspido em algumas outras, mas a ideia era começar esse trabalho. É empurrar o vagão, né? Para que ele possa ir ganhando velocidade com o empurrãozinho que cada um de nós aqui vai dar nesse processo. Mas, alguém quer fazer alguma pergunta? E aí a gente tem que ser só objetivo nas questões, e eu também vou tentar ser objetivo nas respostas sobre isso. Alguma pergunta? É só levantar a mão e fazer. Não? Diga. Ninguém tem dúvida, né? Diga, querido. Com relação a palestrantes, que as pessoas reclamam, falam que não tem muito palestrante. Tem oferta para demanda? Pessoal de mercado aqui, ó. Não tem oferta para demanda. Mas Jesus começou com 12, depois para 70, depois para 500. O trabalho nosso aqui é expandir. Sua pergunta é maravilhosa, e alguém perguntou para mim, cadê? Perguntou para mim no intervalo sobre o nosso déficit de palestrantes. E sobre as casas espíritas aceitarem qualquer tema, porque, cara, o que você pode falar? Isso? Rabino. Ok? Então você aceita o que tem, porque é isso ou não ter palestra. Esse problema tem mais de 30 anos. Por isso que eu falo assim, estou muito feliz da gente estar aqui, porque encontros como esse têm que ser semestrais. Semestrais. Para trazer mais gente, para formar mais gente. Então, resposta objetiva, não. Não tem oferta para atender a demanda. As casas espíritas, para resolver isso, ou para minimizar, para mitigar, resolver não, para mitigar esse problema, tem que ter um quadro de palestrantes, que tem que saber, vão se repetir. Então, pode ser que nossa casa tem 3 palestrantes, tem 4 semanas de palestras, alguém vai repetir esse mês. E, às vezes, vai ter alguém de fora. As casas espíritas precisam ter quadro de palestrantes. De novo, as casas espíritas precisam ter quadro de palestrantes. Por mais que de fora seja bom, por mais que a plateia exija. Por quê? Porque palestrante às vezes falta, o pneu do carro fura, tem problema de família, parente morre, tudo isso acontece. E eu vou substituir quem? Então você imagina, era Divaldo Franco, o avião atrasou, sobrou quem? Sobrou você. Como que você substitui Divaldo Franco? Você não substitui Divaldo Franco, mas você fala de espiritismo no seu limite, isso você fala. Agora saibam, eu sei que isso é processo. Então, Fred, e agora? Quem tiver da casa espírita? Começa a conversar para 2026. Talvez eu não consiga fazer um plano perfeito para 2026, mas mês sim, programa da casa, mês não, palestrante de fora. E assim a gente vai construindo. Ok? Tem pergunta aqui? Klaus, tentar? Não? Eu entendo o que você falou e concordo que a casa tem que ter um plano, mas hoje quem anda aí pelas casas sabe que tem casa espírita muito pequena, mas muito pequena, que são assim caras assim abnegados para tentar manter aquilo em pé. Eles realmente não têm quadro e o desespero, e muitos ligam e falam, olha, o pessoal é muito humilde, só vem, tenta fazer o melhor. Então assim, tem casa que não dá para o cara segurar, o cara está mantendo aquilo em pé, você não sabe nem como que ele está mantendo aquilo. São situações e situações, né? Porque a gente fala assim, não tem uma regra específica, mas no processo de estruturação em uma casa, tem que caminhar para isso. Agora, as casas mais simples, que estão no nível da sobrevivência, muitas vezes é o mesmo companheiro que vai repetir a palestra toda semana. E aí, qualquer um que vá para ajudar, é bem-vindo o tema, né? Aqui e aqui, vamos lá. Só dando continuidade, eu queria saber se isso é praticado em algum lugar, porque isso é recorrente, a gente ouve falar, todas as casas não têm essa prática, porque sempre essa mesma questão, se eu não deixar com palestrante, eu não vou ter palestrante. Então, eu queria saber se em algum lugar já é praticado.
Já é praticado desde 1800 e alguma coisa, a Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira tem o mesmo modelo desde a sua fundação. Reunião pública doutrinária, 30 minutos, Livro dos Espíritos. Sim? 30 minutos, Livro dos Espíritos, 30 minutos Evangelho, na sequência. Até o final dos anos 90, até começo dos anos 2000, muitas casas adotavam isso. Por exemplo, você tem palestra terça e quinta. Terça, Livro dos Espíritos, quarta, Evangelho, em sequência. Aí você faz uma divisão de quantidade para ser justo com as pessoas, e assim funcionava. A partir dos anos 2000, necessidade de falar de assuntos do cotidiano, começou-se a aceitar temas diversos, e que é ótimo, porque no passado, eu sei que no passado de reuniões de formação nisso, no passado é assim, não gente, o tema extra é importante, e é mesmo, você tem um assunto atual, você tem que trazer para a casa espírita, tem que trazer. Só que com isso, o que começou a acontecer? O tema extra era muito interessante, e começou a priorizar isso, foi esquecendo a base, foi esquecendo a base, foi esquecendo a base. Qual foi a consequência disso? Nós perdemos o processo de formação de palestrantes. Aí hoje, se você tem gente que fala tema extra. Aí fala, ok, mas tema extra é tema extra. Por isso que esse convite de visão de futuro, de médio, não longo, de médio prazo, para retomarmos essa construção do básico da doutrina, do simples, não do simplório, do simples, para que as pessoas possam conhecer o Espiritismo. Porque se você seguir essa ordem, isso vai aparecer. Casas que fazem isso hoje, no meu limite de entendimento, só a Federação Espírita Brasileira. Eu não conheço nenhuma outra casa. Mentira. Sunrise, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, onde eu frequento hoje, nós fazemos isso lá. Mas por que nós fazemos isso lá? Porque somos só 5 palestrantes. Tem palestrante de fora? Só que não vai um brasileiro lá. Aí a gente, não, tem que fazer uma palestra aqui. Então é sempre isso. Qual que é o tema que vem? Um evangelho. Tá, então a gente faz sequência. Faz sequência. Então, as casas, seu exemplo muito bom, onde faltam os recursos, as pessoas conseguem fazer o certo, achando que é porque a gente não tem recurso. Não, é para ser simples mesmo. Kardec falava isso. Ótima pergunta. Não, só para tem alguém? Cadê? Você está com a mão levantada? Não sei se vai dar tempo para o desabafo. Tá bom, então vamos lá. Pergunta e pergunta, vamos lá. Não era nem pergunta, eu acho que tem uma coisa meio ética de nós palestrantes, pelo menos eu tento fazer, que quando o caso fala, escolhe um tema, eu faço o seguinte, toma 10 temas, escolhe você. Então eu acho que a gente tem uma possibilidade de amenizar o problema da casa espírita, que ela está implorando a você, que você, em vez de impor algo, você passa para ela a volta. Olha, eu tenho que 10 temas aqui, 5 temas, 6 temas que você acha apropriado, vê o que você gosta. E aí você quebra um pouco essa forçação de barra. Ótima sugestão. Estamos aqui mitigando a dificuldade. Vamos lá, meu bem. Fred, eu quero fazer uma pergunta bem simples sobre elaboração de slides, que você tocou no assunto ali. Mas antes eu queria agradecer a você pelo curso, porque você tocou no essencial que a gente precisa. Eu estou começando ainda. E eu tive uma falha nas 2 últimas palestras que eu fiz, na elaboração do slide. Você falou de fonte, né? O que a gente não erra na hora de preparar a fonte? Número e tipo de fonte. Ótimo, que pergunta maravilhosa. A grande questão, quando a gente vai usar slide, é descobrir o seguinte: qual é o recurso que eu estou utilizando? É uma televisão? É um projetor de data show? A gente não sabe. Então, se eu não conheço o local, convém perguntar para a casa espírita. Casa espírita, vocês têm data show? Tem. Você tem uma noção da fonte? Agora eu vou te dar uma dica fundamental que eu uso agora no treinamento de sala de aula com meus alunos, que eu treino para competição de apresentações. Poucas palavras, pouquíssimas palavras, e a fonte maior possível. Então, por exemplo, aqui é um seminário, eu me autorizei a usar alguns textos longos, parágrafos. Numa palestra, você pode usar um slide para isso. E no máximo 2 linhas, desse tamanho, a maior fonte possível. Com o tempo, você vai achar padrões estéticos, ok?
ok? Mais bonito, mais colorido, mais retorcidinho. Então aqui, ó, eu usei um fundo ali mais estético, a pergunta, a fonte está grande. Ó, para você ter ideia, aquela fonte ali, o nome, não sei qual, deve ser Arial, mas não é uma variação dela, número 36. Então é o seguinte, número mínimo aceitável para uma fonte, 20, mínimo aceitável. Menos que 20 ninguém vai ler no slide, porque os slides estão afastados. Desejável, acima de 30. Ótima pergunta técnica. Gente, eu tenho 1 minuto para terminar. Alguma questão? Questão? Não? Então, assim, eu vou retomar aqui agora, só para a gente fazer um fechamento. Então, assim, ó, como conclusão, aí agora é carinho para a gente. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Gente, é para fazer. Viu, dona Isabel? Eu vou começar só a encarnação que vem. Não, é nessa mesmo. É nessa mesmo. Nós precisamos de você, Isabel. Eu tenho vergonha. Vai com vergonha mesmo. Porque eu preciso de uma pessoa. Quando eu falo eu preciso, eu, dirigente espírita, preciso de um palestrante correto com vergonha do que um sem vergonha fazendo palestra. Tremedeira é ótimo. Sabe por causa de quê? Eu ouvi uma vez, eu coordenava um grupo de EJA, e aí todo mundo do EJA era frequentador da casa, e fazendo crítica, palestrante foi ruim, palestra foi ruim e tal. Aí uma levantou a mão, eu acho todas boas. Só parou, silêncio. Por quê? Porque eu não tenho a menor condição de levantar e falar para 50, 60, 30, 100 pessoas. Então, eu respeito qualquer palestrante. Então é o seguinte, vai tremendo, não tenha vergonha de falar assim, gente, estou falando para vocês, eu estou morrendo de vergonha. A minha meta aqui é não desmaiar antes do final. Mas eu vou suar, eu vou me gesticular, eu vou equivocar, mas eu garanto para vocês, as fontes estão todas certas. Eu estou usando o livro tal aqui, ó, tal. Então, se vocês não gostarem, chegue em casa e lê. E vai. Então, a tremedeira é consequência de uma pressão desnecessária que a gente se impôs de ser Haroldo Dutra, Rossando Klinger. Amo esses companheiros, mas eles não me são úteis no dia a dia da casa espírita. Frei, está gravando isso, hein? Vão fazer corte do YouTube. Falei, não, amo os dois. Mas no dia a dia da casa espírita, eu preciso de gente que fala assim, gente, olha só, o livro hoje aqui falou isso, explicou tal coisa, tal. Tá jóia, as pessoas vão adorar, porque as pessoas vieram para ser o quê? Acolhidas, consoladas e esclarecidas. Se elas quisessem conhecimento intelectual, elas iam para pós-graduação na universidade. Nunca se esqueçam disso. Nós perdemos o contato com o arroz e com o feijão do movimento espírita. E é por isso que está tão difícil assistir palestra. Porque aí a pessoa vem para cá para mostrar aquilo que ela não é, o que ela não tem, ninguém consegue assistir. Eu confesso, quando vejo pessoas, amigas minhas, que eu gosto muito, fazendo palestra, por que você está falando isso? Você quer se amostrar para quem? Eu te conheço. Você tem dor de barriga igual a mim. Então fala o básico. E confia no passe, e na aguinha fluidificada, e no lanche no final, e no abraço das pessoas. Mas eu tenho que mostrar para as pessoas que eu tenho conhecimento. Você vai ter a vida para fazer isso. Não aqui. Porque Jesus, Espírito Crístico, construtor da Terra. Então, seu conhecimento de química, física, biologia, sociologia, alquimia, o que você quiser, não chega aos pés do que Jesus é. Não é o que ele sabe, é o que ele é. E ele veio e falou como? Por parábolas. Eu fico imaginando se eu fosse Jesus. E é por isso que eu sou espírito imperfeito. Eu ia pensar assim, é muita gente burra, pelo amor de Deus. Vou explicar para vocês. Vou contar uma história. Mas ele é Jesus, né?
Então ele não fez isso por sarcasmo. Ele falou assim, olha só, vou contar da única forma possível de vocês entenderem. E esse homem reencarna e muda a história da humanidade. O que ele pede para a gente hoje? Continua contando a história que eu contei. Ah, mas estava difícil. Ok, pega o Espiritismo agora então, que aí não tem erro. E vai dar certo. Gente, e vai dar certo, ó. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra espera. Arai, está tudo pronto. Não tem que ter medo. E para acabar, dever de casa, atividade pós-seminário. Vocês vão chegar em casa hoje, que o benfeitor de vocês já está esperando, a hora que vocês quiserem. Vão abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser pela internet, não tem problema. Capítulo 20, e vão ler no item, os trabalhadores da última hora, a missão dos Espíritos. Porque o trabalho da divulgação doutrinária, através da palavra, através da oratória, através da exposição na reunião pública doutrinária, faz parte inerente deste processo. Pergunto para vocês, estão prontos? Consciência pesada? Não. Tudo bem. Por quê? Mas você quer fazer? Você quer fazer? Então faz o seguinte, ó, sou voluntário. Quando você for fazer, eu faço junto com você. Faz online uma parte, a Simone é boa nisso, põe eu na telinha aqui. Ah, embaixo, onde você quiser fazer. Ó, voluntário feito com você. É doida, mas é boa pessoa, tá? É doida, mas é ótima pessoa, tá? Então, ou seja, é essa a ideia. Se todo mundo aqui apadrinhar vamos fazer junto. Próximo o quê? Não, você e Isabel aqui, faz junto aqui, ó, meia hora cada uma. Gente, essa é a melhor estratégia que existe. Cada um faz meia hora. E aí, assim, vou dar o exemplo do Jerônimo, para poder encerrar, que é um bom exemplo. O Jerônimo tem uma palestra na quinta-feira, não é isso? Que é um público um pouco menor, e uma palestra no domingo, que é um público mais ampliado. Quer começar? Comece no público menor, divide meia hora cada um, e faz uma vez por mês, 2 vezes por mês, 6 meses, 1 ano, e aí faz assim, Simone, falando Simone aqui, que Simone é minha presidente, Simone, eu queria fazer um teste no domingo. Ah, mas eu estou com vergonha. Ok, aí eu falo assim, pega alguém que tem mais experiência, faz com você. Fala, eu sou voluntário para isso, eu sou voluntário para isso em qualquer casa. Em qualquer casa. Porque assim, hoje, na minha leitura pessoal, o movimento espírita tem muitas falhas. Nós somos um movimento de seres humanos. Mas nós precisamos trabalhar nesta frente, para que, atendendo essa demanda, a gente volte a ter esse espaço gostoso. Porque antigamente, gente, era 8 da noite, terminava a tarde e saia correndo. Hoje você pode chegar mais cedo, tem uma livraria, tem um chazinho em todas as casas espíritas, até as mais pobres, um cafezinho, tem um lanchinho no final, muitas vezes, para você conviver. É essa a minha leitura de resgatar o cristianismo nascente. Como é que era a Casa do Caminho, para a gente poder encerrar, na época de pós-Jesus? Pós-Jesus. O que Estevão, nosso querido Gesiel, fazia lá com Pedro? Ele pegava uma página, abria, porque as pessoas que estavam lá eram os estropiados da estrada. Gente desiludida, largada pela família, abandonada pelos seus, doentes, que chegavam lá para descansar. Então chegava, descansava, uns repousavam, tomavam alguma coisa quente, e depois sentava para ouvir a palestra de quem? Do doutor da lei, o Saulo? Não, o Saulo era um daqueles sábios que exigirão provas, que desprezarão. Ele pega, abre uma página e conta uma história, e explica aquilo. E aí o sábio vai perguntar assim, para desafiar o palestrante, mas não é para Israel que o Messias viria? E Estevão vai responder assim, mas para Jesus, Israel é o mundo inteiro.
Aí terminava a palestra. Eles iam conviver, fazer um lanchinho no final e entender que o trabalho da doutrina espírita em nós é de ensinar a conviver. E que o esclarecimento que a gente recebe numa reunião doutrinária é o esclarecimento que vai ajudar a gente a aprender a conviver. Todo o resto intelectual é pura vaidade. A gente tem que voltar a ter prazer de ir para a casa espírita, de encontrar os nossos amigos. E uma reflexão filosófica gostosa, para dizer assim, como é gostoso estar aqui. Como que eu aprendi coisa ouvindo você que é igual a mim. E não alguém que está no púlpito, no alto, distante de mim, falando de uma realidade que é tão longe da minha vida. Para encerrar, eu brinco. Eu quero gente hoje, na minha vida, que quando corta o braço sai sangue. Que quando come demais tem dor de barriga. Que quando exagera em alguma coisa, fica doente, fica de cama. Eu preciso de seres humanos. Os mitos não me servem de nada mais. Os mitos não me acolhem, não me apoiam. E é por isso que Jesus sempre vai ser a nossa referência. Porque foi exatamente o que ele fez. Ele comeu com quem tinha que comer. Abraçou quem não queria, quem as pessoas não queriam abraçar. Foi na casa das pessoas que não queriam visitar. E conversou de uma forma que todo mundo entendia. E melhor de tudo, sempre tinha lanche no final. Tá tudo bem? Gente, estamos contando com vocês. Mas vocês não estão sozinhos. Ninguém está sozinha nesse processo. E eu tenho certeza que semestre que vem, um pouquinho mais para frente, a gente vai encontrar de novo, com o prazer de saber assim, ó, nós vamos continuar trazendo mais gente para falar de Jesus. Bom, muito obrigado, gente, pela tarde gostosa com vocês. Muita paz. Nós só temos a agradecer ao Fred, né? Por essa tarde que passou até bem rápido, né? Para mim foi muito rápido. A gente ficaria aqui mais um tempo ouvindo e refletindo sobre o nosso trabalho, sobre as nossas responsabilidades e sobre o que faremos das nossas vidas, né? Se abraçaremos ou não essa tarefa. Então, que principalmente aos trabalhadores aqui do Jerônimo, que estão presentes aqui hoje, o convite está feito, né, Maria Lúcia? Pode vir aqui um pouquinho, que eu vou pedir para você fazer a nossa prece de encerramento e vem caminhando. Então, é justamente isso, né? Nós temos a nossa palestra às quintas-feiras, aqui já temos algumas pessoas que já estão nesse treino, né? A Rosângela Borges, a Rosângela Moço, a Janice, né? Então, que já são pessoas que já estão aqui nesse treino com a gente, fora outros aí, né? Que potenciais, né? A gente vê aqui a Luciana, esqueci o nome dele. Do Luigi. Luigi tem o nome italiano, eu esqueci, né, gente? O Luigi, né, a Margarete, todas as pessoas, né, que tem. Eu não, as pessoas falam, Simone, você já canta, por que você não faz palestra? Eu falei, porque eu já canto. Olha a ótima saída, né? Então, assim, mas são coisas que nos exigem muita responsabilidade. É o que às vezes eu sempre falo, né? Então, a gente tem muita responsabilidade no que fala. Quando você está aqui à frente, você tem que ter muita certeza do que você está abordando e também do que você está se propondo a nível de transformação. Então, que a gente se coloque também nessa prova, né? Mas a gente agradece também aos companheiros das outras casas que estiveram aqui com a gente. E nós vamos pensar em conjunto com o Fred de que forma nós vamos trazer essa continuidade no âmbito virtual, que ele já está indo embora, infelizmente, agora, daqui a 10 dias, está voltando, mas a gente vai continuar esse trabalho porque é importante.
falando da nossa casa, né, Maria Lúcia, é uma necessidade do Jerônimo. Então, por isso que a gente também ampliou o convite, porque a gente entende que seja uma necessidade também de outras casas. Então, vamos ampliar também essa parceria, se Deus quiser. E para encerrar, Maria Lúcia, você nos conduz na nossa prece? Mas antes eu queria falar. Eu convidei pessoas e disse assim, mas eu não vou ser palestrante, não. Eu falei, não, você vai fazer o curso que pode não servir para essa encarnação, mas vai servir para a próxima encarnação. Então, as pessoas chegaram aqui para mim e disseram, não, vai ser para a próxima encarnação. Mas, fomos desafiados. Vai ser nessa, viu? Porque vocês ainda estão novas ainda, então é tempo de aprender alguma coisinha. E vamos começar pelas quintas-feiras, né? Não desfazendo a reunião de quinta-feira, porque a reunião de quinta-feira são 30 minutos só, né? Então, é mais fácil para fazer, né? Então, o que nós temos, Ana, agora é agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer a Jesus, este mestre tão querido e amado, que deixou para nós este manancial de ensinamentos através do seu Evangelho e que é o nosso roteiro, a nossa bússola, é aquilo que nós precisamos de estudar e para podermos vivenciar, porque não é só através do conhecimento. E que possamos, então, assim, estarmos envolvidos pelos nossos amigos espirituais aqui presentes, dando-nos a força que precisamos para continuar na nossa tarefa na Casa Espírita, nos setores em que tivermos condições de realizar alguma coisa. E como este nosso objetivo do seminário é voltado para as nossas explanações evangélicas de outros assuntos mais da doutrina espírita, nós pedimos, Jesus, do fundo do nosso coração, fortaleça-nos para que possamos levar esses nossos objetivos à frente e com muita vontade mesmo de fazer e não de ficar só contemplando ou achando que eu não sou capaz. Vamos começar devagarzinho. Não vai ser de um momento para outro. Por isso, vos rogamos a tua proteção. Abençoe-nos e fique conosco, hoje, agora e sempre. Mas eu gostei muito de ver o pessoal da UEC aqui, porque a UEC nós sempre fizemos seminários aqui, né, já de muitos anos, e vocês sempre vieram, né? De outras casas também que estão aqui, mas a UEC em especial.